Boa noite, sou o pastor Benedito Francisco e estamos chegando em seu lar para ministrarmos uma palavra da parte do Senhor Jesus Cristo e também, logo após a palavra, nossa missionária Beatriz e o nosso irmão Israel estarão orando em favor da sua vida. Amém? Vamos lá. A palavra que o Senhor nos concede nesta oportunidade está registrada no livro do evangelista João, no capítulo 8, a partir do versículo 12. Onde a palavra do Senhor nos diz assim: o tema desta mensagem é Jesus, a luz do mundo. João 8,12. Jesus continuou a dizer à multidão: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Desafiaram-no os fariseus: tu testificas de ti mesmo, o teu testemunho não é válido. Respondeu Jesus: ainda que eu testifique de mim mesmo, o meu testemunho é válido, pois sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo os padrões humanos, e eu a ninguém julgo. Mas se na verdade julgo, as minhas decisões são certas, porque não estou sozinho. Estou com o Pai que me enviou. Amém? Uma palavra dentro desse texto que nós lemos que nos chama muita atenção é a questão quando ele fala sobre os padrões do julgamento. Então, tudo que nós fazemos na vida, se você for analisar, tem um padrão, uma base, uma referência, algo que a partir dali nós julgamos as coisas. Por exemplo, quando nós falamos que existe algo que é falso, deve ter o verdadeiro. Porque para que exista o falso, obrigatoriamente tem que existir o verdadeiro. É um em relação ao outro. E quando Jesus fala dos padrões de julgamento humano, dizendo para aqueles que ouviam que eles julgavam as coisas segundo os padrões dos homens, é sinal que havia um outro padrão, um outro julgamento. Vamos ver aqui de novo no texto, olha, verso 15 do capítulo 8 de João. Vós julgais segundo os padrões humanos, eu a ninguém julgo. Segundo esses padrões, vamos dizer assim. Porque ele continua dizendo, mas se na verdade julgo, as minhas decisões são certas, porque não estou sozinho, estou com o Pai que me enviou. Quer dizer, eu não julgo ninguém, mas se eu julgo segundo os padrões de Deus, não segundo os padrões humanos. E nesta noite, nessa rápida reflexão, eu chamo a sua atenção para quais os padrões que nós temos julgado as ações dos seres humanos, as nossas, dos outros também. E eu quero me ater num detalhe que diz assim: nós, irmãos, achamos que nós somos bonzinhos e que os outros não são tão bons assim. Vou dar um exemplo. Quando eu estou assistindo um jornal e aí aparece lá um criminoso terrível, daqueles que cometeram barbáries, crimes hediondos, então às vezes o repórter, o comentarista que está ali, ele fala assim: uma pessoa dessa merece a pena de morte, etc e tal. Ou quando morre alguém que não cometeu crime nenhum na sociedade, uma pessoa que colaborou com a sociedade, que ajudou, também vem um comentário que diz assim: a pessoa deve estar no céu já, essa aí já vai receber sua recompensa. Por que nós falamos essas coisas? Julgamos um de uma forma e outro de outra? Porque nós nos baseamos nos padrões humanos. Não que aquele bandido tenha feito coisa boa na terra, não. E o outro que não cometeu nenhum crime, na nossa visão, nos nossos padrões, vai para o céu. O outro que matou, que roubou, vai para o inferno. Esses são os nossos padrões humanos, para simplificar para você. Mas os padrões de salvação, estou me referindo à salvação da alma do ser humano. Ou vai para o inferno ou vai para o céu. Os padrões de Deus para que alguém alcance a salvação não são baseados dessa forma que nós imaginamos. De outra maneira, teríamos que rasgar alguns versículos da Bíblia. Por exemplo, quando eu pego o capítulo 19 de Mateus e tem uma passagem do jovem rico, eu chego a uma determinada conclusão que aquele jovem, ao ler aquele texto, capítulo 19 de Mateus, ele não cometeu nada de errado nessa terra segundo os padrões humanos. Segundo os meus padrões, ele era um santo homem.
Mas a Bíblia diz que Jesus diz para ele assim, olha, falta uma coisa para você. Vende o que tem, dá aos pobres, me segue. Faltava Jesus na vida dele, ou seja, faltava tudo. Ele não tinha nada. Ele era um religioso, praticava uma boa religião, não matava, não roubava, cumpria os mandamentos, mas não tinha nada, para efeito de salvação. E você pega um capítulo 23 de Lucas, quando você tem um ladrão da cruz pendurado numa cruz, porque os seus feitos, as suas ações mereceram aquela pena, quando ele mesmo reconhece, capítulo 23 de Lucas, a partir do versículo 39 por ali, você vai ter essa passagem. Ele fala assim, os nossos feitos mereceram isso. Quer dizer, ele reconhece que tudo que ele fez na terra, você poderia classificá-lo como um bandido hediondo, nós classificamos hoje como estuprador, latrocida, porque ele, tanto é verdade que ele foi condenado à morte, e ele mesmo reconheceu que ele merecia aquilo mesmo. E você pega um homem daquele, e aí de repente ele olha para Jesus e fala, lembra de mim quando entrar no teu reino? E Jesus fala para ele, ainda hoje estará comigo no paraíso. Não é brincadeira. Segundo os meus padrões, os padrões humanos que Jesus está falando aqui é esse. Nós julgamos as coisas segundo os padrões humanos. Por que nós julgamos isso? Um ladrão desse da cruz, nunca a gente levava ele para o céu. Se nós tivéssemos o poder de ser deuses, por exemplo. Mas ele foi com Jesus para o paraíso. E onde está a diferença, pastor? Porque os padrões de Deus partem do arrependimento. Ou seja, dentro de mim e de você, tirando a presença de Deus, não tem mais nada que presta, independentemente de eu praticar boas ações ou más nessa terra. Para efeito de salvação, não tem valor. Capítulo 64 de Isaías fala assim, que as nossas justiças são como trapos de imundícias. Para efeito de salvação da alma, o que eu faço não vai melhorar nada a minha situação. Caso contrário, eu poderia me tornar um assaltante de banco, eu roubava bilhões de reais ou dólares que fosse, fazia bastante caridade, dava dinheiro para os pobres, eu alimentava o mendigo, eu fazia um monte de ações, de boas ações, que não tem nada errado em fazer, muito pelo contrário, é a nossa obrigação como ser humano, e aí eu ia para o céu tranquilo. Segundo os padrões humanos, perceba como é diferente os nossos padrões para efeito de salvação e os padrões de Deus, porque de onde parte os padrões de Deus para a salvação? Então, pastor Benedito Francisco, parte do arrependimento. Ou seja, quando eu reconheço que eu sou tão pecador e tão perdido quanto o bandido criminoso, que eu julgo que ele merece a pena de morte e ir para o inferno. Eu quero que ele vá para o inferno. Mas eu me esqueço que eu também estou indo para o inferno, se eu não me arrepender dos meus pecados também. Eu julgo segundo os padrões humanos quando eu acho que aquele que é ruim ao meu modo de vista, ele tem que se perder a salvação. E quando eu que sou bom, vou para o céu. Esse é o padrão humano. E quando na verdade nem ele cometeu os crimes e eu que não cometi crime nenhum, nem você, na verdade nenhum de nós vamos para o céu se nós nos arrependermos. Jesus disse outra vez assim, olha, se vós não se arrependerdes, de mesma forma perecereis. No capítulo 13 de Lucas, quando ele fala dos galileus que vinham oferecer sacrifício e Pilatos matava eles no horário do sacrifício, derramava o sangue deles. Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite que os padrões dele para que alguém alcance a salvação são diferentes dos padrões meus e seus. Não interessa se eu sou uma pessoa da sociedade, bem vista na sociedade, ou má vista pela sociedade. Os padrões de julgamento de Deus não são para que a pessoa alcance a salvação, não são os mesmos que nós julgamos. Ou seja, ainda que eu não matei ninguém, não estuprei, não roubei, eu tenho que me arrepender. Sabe por quê? porque o maior pecado que um ser humano pode cometer, tá? Já que é para comparar, comparando com os padrões dos crimes hediondos, o maior do que crime hediondo é eu não aceitar o Filho de Deus, o sacrifício que ele fez, que ele é o Filho de Deus e morreu na cruz para me salvar. Esse é o maior pecado que eu posso cometer. No capítulo 3 de João, você tem essa passagem. Jesus fala assim, olha, os homens amaram mais as trevas do que a luz. Não querem vir para a luz, porque as suas obras são más. Mas ele não fala que é só os homens que matou, roubou e estuprou. Os homens não querem, rejeitaram a luz que sou eu, diz ele, o Filho de Deus. Por isso estão na escuridão das trevas. Aí ele fala, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
Quem crê não será condenado, mas aquele que não crer já está condenado. Portanto, não crê no unigênito Filho de Deus. É isso que Jesus está falando. Não importa, Benedito, João, Pedro, Maria, Joaquina, o que você fez, deixou de fazer. Importa se você se arrependeu dos seus pecados, e eu também. E se eu reconheço que o sacrifício que Jesus fez na cruz é o único que pode me tirar da fila da perdição eterna, na qual eu já nasci nela, e me transportar para o reino do Filho do seu amor, para a fila daqueles que estão pelejando para manter a salvação que recebeu de graça de Jesus. E Ele quer dar salvação para você nessa noite, quer te ajudar e quer te abençoar. E agora nós vamos orar com a missionária Beatriz, e você prepara o seu coração, e com o nosso irmão Israel, porque Deus está nas nossas vidas. Aleluia. E Deus quer alcançar você e aquela pessoa que está com você. Missionária Beatriz com a palavra. Estamos juntos. Aleluia, Jesus. Graça e paz, amados. Sejam bem-vindos a momento de oração. Vamos aclamar a Deus. Eu peço para você levantar as tuas mãos. Vamos a orar aqui. Vamos a pedir a Deus pelas nações, pelo Brasil, pela sua vida. Você que está ali no seu lar, na sua casa. Coloque-se em oração a Deus em nome de Jesus. Pai, nós te adoramos, te exaltamos, em tua presença estamos, Senhor. Digno de glória, digno de honra és o Senhor. A ti seja a glória, Deus, a ti seja o poder para sempre. Em esta noite, Pai querido, nós clamamos por a nossa cidade Itararé, pela nossa cidade de Itaporanga, Riversul, Senhor, até onde alcançam estas ondas, Senhor, Pai, sonoras, até onde alcança estes vídeos, Pai, vá entrando com providência, com cura, com milagre sobre esta terra, Senhor meu Deus, sobre as cidades de Sorocaba, Pai querido, Itapetininga, Senhor, e cada lugar onde vai chegar este vídeo, Pai querido, que tua presença, tua graça seja tocando a cidade de Arapoti, Sengés, Curitiba, meu Deus do céu, Bano, Joinville, Pai querido, cada cidade pequena e grande, Senhor, a cidade grande de São Paulo, com tua cura, com teu milagre, Senhor, sobre essas cidades, Pai querido, nós clamamos, intercedemos e pedimos ao Senhor da tua cura, da tua salvação, Senhor, sobre esses lugares, em nome de Jesus, Deus eterno, porque tu és o Deus que ouve a oração. Porque o Senhor é aquele que ouve a oração. E para o Senhor não tem distância. Para o Senhor não tem, Senhor, momento, Senhor, de aqui mais perto e mais longe. Para o Senhor chega no Equador. O Senhor chega na Alemanha, em Itália, em Estados Unidos. Oramos pelas nações. Oramos pelo este nosso Brasil. Pai querido, que o Senhor seja trazendo a cura, o milagre. Espírito Santo. Oh, Ramanás, Tereca, Mantaramanás, Senhor, em esse momento de oração, pedimos, Senhor, por aqueles que estão nos hospitais, por aqueles que estão, Senhor, entubados, por aqueles que não têm esperança. Ramanás, Torebedes, Taramanante, Ramas. Deus entra com cura, entra com providência. Pai, coloca a tua mão de poder, Senhor, sobre esses pulmões, que respirem o ar do Senhor, que esses pulmões comecem a funcionar. Que expulse, Senhor, toda a doença maldita, em nome de Jesus de Nazaré, meu Pai. Tu és o Deus que ouve a oração da tua igreja, o clamor de teu povo, Senhor, que aqui nesta terra estamos clamando ao Senhor. Espírito Santo de Deus, entra com cura e milagre em nome de Jesus de Nazaré. O Ramanash Torebedes Taramanantarabadá, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, oramos e clamamos, Senhor, pela cidade de Carlópolis. Meu Deus, cada cidade, Boraceia, meu Deus eterno, cada cidade pequena, grande que clamou por oração. Pai querido, há muita gente que está com pânico, com medo, com tristeza, com angústia, mas em esta noite, Senhor, acalma essas vidas com tua paz, acalma essas vidas com tua graça. Te peço, Senhor, que tua igreja
igreja, tu povo, Senhor, aqueles que ouvem esta oração, Senhor, possam se erguer e clamar em um só voz, Senhor, oh Senhor, que de ali vem o nosso clamor, de aí vem a nossa resposta, Senhor, em o nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, em nome do Senhor Jesus. Continuamos a oração de joelho ali na nossa casa, em nome do Senhor Jesus.